buenas tardes. ¿Les parece si oficialmente comenzamos nuestro panel? Sí. Por favor. Muy bien. Es un honor tener realmente un honor y un placer presentar este panel para las y los participantes de esta tarde en nuestras jornadas de comunicación 2021. El panel se denomina Pandemia de COVID-19, movilización social entre las fuerzas de la erupción y disrupción de los públicos. Les voy a presentar a nuestro y nuestras panelistas. Tenemos 5 amigas y amigos de Brasil, de la Universidad Federal de Minas Gerais. El profesor Márcio Simeone Enríquez, Laura Nayara Pimenta, profesora e investigadora, y las colegas Rafaela Pereira Lima, Emanuela de Avelar São Pedro y Natalia Freitas Vargens. Voy a presentarles primero a quien le cedo la palabra, al profesor Márcio Simeone. Muito bem-vindo. El profesor Márcio funge como docente en el Departamento de Comunicación Social y del programa de posgrado en Comunicación Social de la Universidad Federal de Minas Gerais, conocida como UFMG. Es coordinador del equipo de investigación en comunicación, movilización social y opinión pública llamado Moviliza. Es doctor en comunicación por la UFMG y tiene un posgrado en la Universidad Nova de Lisboa, Portugal. Adelante, profesor, un gusto tenerla con nosotras. Gracias, Lisbeth. Estamos felizes de participar neste diálogo desde Brasil através de la amable invitação de nossa colega Lisbeth. Em nome de nosso grupo de investigação Moviliza, queremos agradecer-lhes esta oportunidade de diálogo. Mis felicitações também a mis colegas da Universidade de Costa Rica por la excelente organização do evento e a qualidade do programa. Um saludo especial a mis companheiras com as que luego compartiremos nossas reflexões e experiências, Laura, Rafaela, Natália, Manuela. Este é trabalho colaborativo que hacemos e nossa apresentação também é conjunta. Bueno, este é momento muito triste e também muito desafiante. Em Brasil nos acercamos a las 500,000 muertes por COVID-19 e a pandemia é sem dúvida evento único para nossa geração, não? Laura, primeiro slide, por favor. O próximo, né? Sim. Quero introduzir nossas reflexões no marco das dinâmicas comunicacionais de movilização social. Para nós, os processos de movilização se abordam como processos de comunicação pública. É decir, que se desenvolvem no espaço público em condições de publicidade. É fenômeno da ordem das interações entre sujeitos, grupos, instituições. Nosso maior interesse é perceber esta dinâmica como a formação e movimento de públicos na sociedade. Públicos que se constituem desde os acontecimentos, as interpretações destes acontecimentos e a toma de posições em las controvérsias que se generam. ¿Sí? São estes públicos menos ou mais movilizados os que generam e sostêm o debate público, dirigem suas demandas a las instituições e, em última instância, configuram o sentido de interesse público em nossa sociedade. Para nosso racionamento, ponto de partida é a pandemia como acontecimento. Entendemos que o acontecimento é uma ruptura em nossa experiência cotidiana
que nos afeta individual e colectivamente, que dá lugar a repercussões, desdobramentos, sobretudo que nos hace compartilhar percepções e entendimentos sobre lo sucedido, nos lança um processo de problematização coletiva. Próximo, Laura, por favor. Estes desdobramentos são um processo complexo de reverberações que vai mais allá do acontecimento em si mesmo e de suas formas de percepção mais imediatas. É o que podemos nombrar uma segunda vida. Este término é de um autor, Louis Querré, em la que o acontecimento toma outras formas através de uma produção cognitiva, de intensas especulações e também projeções, é decir, a generação de expectativas sobre suas consequências, suas afectações futuras. Sin embargo, a pandemia, además de seu surgimento pontual, é um acontecimento que projeta outros, todos vinculados. Trae consigo muitas expectativas. Quizá a mais grande expectativa seja entre a supervivência ou a muerte, não? Desta maneira, tanto os acontecimentos que surgem como as expectativas de novos acontecimentos nos movem, tanto lo que sucedió, a emergência da pandemia, como lo que se espera que suceda a nosotros individualmente ou a la comunidade. Agora mesmo esperamos em nosso país uma espécie de terceira ola, com uma nova variante do vírus, quizá mais transmissível, não sabemos. Assim, nós agregamos e nos movemos em processos de interação e, dependendo da situação, nos organizamos para uma ação mais eficaz, organizada, sim? E para o exercício de influência sobre instituições e públicos. Cada acontecimento, incluso se é como este tão trágico, tem um sentido positivo de formar públicos e ponerlos em movimento. Toda emergência produz uma força de irrupção do público, genera algum tipo de empatia, de solidariedade, que configura a coordenação de ações entre os sujeitos, directo ou indirectamente afetados por la situação. Próximo, Laura. Então, a pandemia COVID-19 é um acontecimento de grandes dimensões por sua ubiquidade. Además, é muito poderoso, no sentido de que afeta e transforma todos os campos de nossa vida, todos, cruzando todos os domínios de realidade que conhecemos. Además, tem originalidade, não porque seja a primeira pandemia, não, sino porque não tem precedentes para as gerações atuais, para nossa geração, que la afronta no contexto em que nós vivimos hoje e nas condições que temos. Próximo. Finalmente, a pandemia também desafia a opinião pública, como ambiente general de circulação de las interinfluências que se produzem entre os públicos de estos com as instituições. En este amplio espaço onde se cruzam temas e símbolos todo o tempo, porque todos os demais aspectos de nossa vida e nossa organização social se cruzam. Tan gran poder de afectação tem um efeito de exponer contradições e produzir controvérsias em todas as dimensões da vida, individual, coletiva. Esta sobrecarga do espaço público não só conlleva uma força
excepcional de irrupción pública, sino también una tensión disruptiva que se manifiesta en la tensión entre movilización y desmovilización. De esto, de la desmovilización, las fuerzas disruptivas, se ocupará a continuación mi colega Laura, y estoy disponible para preguntas al final de las ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Antes de darle la palabra a Laura, me permito presentarla. Laura es doctora en Comunicación y Sociabilidad por el programa de posgrado en Comunicación de la Universidad Federal de Minas Gerais. Es máster por la misma institución. Fue becaria de doctorado sándwich, como le llamamos en Brasil, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es investigadora en el equipo que coordina el profesor Marcio, al que ya describimos, que trabaja opinión pública, movilización social, denominado Moviliza, y también es parte de Dialog, del cual también podemos luego conversar. Bienvenida, Laura, adelante. Muchas gracias, Lisbeth. Voy a hablar un poquito en portugués, si me permiten, pero despacio. Ok? Bom, pessoal, agora em português, mas devagar, vou falar um pouco sobre os processos de desmobilização, as dinâmicas de desmobilização. É interessante atentar para esse fato de dinâmicas, porque muitas vezes, né, as pessoas veem a mobilização ou a desmobilização como um fato muito isolado, mas ele é perpassado por múltiplas forças, muitas vezes multidirecionais, né, que tensionam a ação dos sujeitos, seja inibindo, seja permitindo que a mobilização aconteça. Então, né, quando nós olhamos para a pandemia de Covid-19, para seus efeitos diversos, né, no cotidiano dos sujeitos, nós podemos observar que não só forças de mobilização surgiram, mas como também várias outras forças de inibição desse processo, né? Então, muitas dessas forças que, inclusive, revelaram, lançaram luz para desigualdades muito mais arraigadas do que nós imaginávamos. O que as meninas do Periferia Viva, minhas colegas, vão falar posteriormente. Mas, em termos teóricos, né, para discutirmos, termos essa introdução antes de partirmos para um estudo de fato empírico, eu queria lançar alguns pontos para prestarmos atenção nessas questões que dificultam, né, que geram obstáculos à mobilização social. No caso específico, é sempre bom lembrar que estamos falando da pandemia. Então, né, um contexto muito específico. Um dos fatores, né, que mais saltam aos olhos quando olhamos para a questão da pandemia de Covid-19, principalmente no Brasil, e são as precárias condições de contato. Por quê? Nossas dinâmicas de sociabilidade neste momento pandêmico, elas foram radicalmente modificadas, uma vez que um dos fatores, né, que impede a circulação do vírus é justamente o isolamento. Então, ao estarmos isolados, o nosso contato com o outro, né, o contato físico, o contato face a face, o olhar no olhar, ele fica prejudicado. E em algumas comunidades, em alguns contextos, essa dinâmica do face a face ainda é muito forte e ainda é muito necessária. Então, quando a gente interfere nesse momento
de contato, nessas condições de contato, nós começamos a dificultar que um processo mobilizador aconteça. Então, por exemplo, em situações como as periferias, que é o caso que nós vamos falar mais para frente, que estamos falando de habitações, de casas que são muito próximas umas das outras, de pessoas que convivem cotidianamente uma presença. E aí, a gente corta essa presença, como que fica o processo de mobilização? E é interessante ressaltar aqui os escritos de Tore Werneck, até mesmo do Márcio, né, que falou anteriormente, que uma das condições básicas para um processo de mobilização é o encontro. Encontrar o outro. Quando esse encontro fica comprometido, as condições de mobilização também ficam comprometidas. E daí vocês podem se perguntar, mas e os encontros digitais? E os encontros virtuais? Aí nós chegamos num outro ponto que escancara as desigualdades. Será que todos têm acesso, de fato, a relações digitais? E no caso que nós vamos trazer aqui para vocês hoje, estamos falando de zonas periféricas. Será que as pessoas nessas zonas periféricas elas têm esse contato com a internet? Tem fácil acesso à internet como outros cidadãos dos centros das cidades, das zonas muito, né, das zonas urbanas, ou como tem essa dicotomia entre centro e periferia? Será que eles têm esse acesso? Então, aí a gente também já é um outro ponto que escancara essa desigualdade. Outra questão muito importante para as dinâmicas de desmobilização é a desinformação. Uma desinformação que a gente observou muito no início da pandemia. Né? Não sabíamos de fato a forma como o vírus era transmitido, como que, né, seria esse efeito no corpo. Até hoje, novos sintomas são descobertos. Então, as pessoas começaram, né, além dessa desinformação, um caos também informacional. Muitas informações desconexas. Muitas informações distintas, que às vezes falavam coisas completamente diferentes. E aqui no Brasil ainda temos um fator complicador, que nosso próprio presidente desacredita a pandemia e, além de desacreditar, defende um tratamento precoce que, depois de muitos estudos, né, de várias, da própria farmacêutica, que afirma que esse tratamento precoce não tem, né, efeitos positivos. Então, além da desinformação, a gente tem também informações erradas, né, muita fake news, que inclusive ontem estávamos discutindo sobre isso, e que gera um caos informacional, vamos dizer assim. Então, a desinformação associada a esse caos também é um fator que compromete a mobilização dos sujeitos. Outra questão que a gente pode ressaltar é a pulverização das energias dos sujeitos. O que queremos dizer com isso? Quando falamos de pulverização, principalmente num cenário de periferia, nós estamos lidando com a dificuldade de atender a diversas frentes, pois a urgência de levar alimento para casa, a urgência de ter uma renda, né, e de se proteger, acaba sugando a energia desses sujeitos para que eles se envolvam
em processos que, né, gerem a mobilização de outros, que convoque outros à ação. Então, muitas vezes, esses sujeitos têm que se concentrar em resolver seus próprios problemas, que são grandes problemas, afinal de contas, estamos falando de alimento, de fome. E a fome foi uma questão, é ainda, né? Infelizmente, a Rafaela e as meninas vão poder falar melhor, muito presente e que a pandemia escancarou também. Que além de mexer com a nossa sociabilidade, ela mexeu com os nossos empregos, né? Então, estamos falando de uma falta de renda, e a falta de renda que impacta naquilo que vamos comer no dia, né? Então, muitas famílias sequer sabem se terão alimento na mesa no outro dia ou não. Então, como agir, né? Como nos mobilizar, como ter energia para unir com outros sujeitos, para convocar a ação, para mudar, né, para chamar a atenção para a situação complexa da pandemia nas periferias, por exemplo. Fora outras ações de mobilização, né, como a própria arrecadação de cestas básicas. Né? Como que eu vou conseguir arrecadar, né, conseguir atingir o outro para que ele se sensibilize e passe a nos ajudar? Então, outra questão muito difícil. E, além disso, né, outro ponto que a gente destaca, deixa eu tomar um pouquinho de água, é a precariedade das articulações em rede. Muitas iniciativas surgiram para tentar resolver, para tentar sanar a situação calamitosa da pandemia, do ponto de vista, né, dos seus efeitos sociais, dos seus efeitos econômicos. Só que a gente observou que muitas dessas iniciativas estavam desconectadas. Então, numa mesma comunidade, podiam existir 3 iniciativas diferentes tentando fazer a mesma coisa. E que, se elas somassem esforços, essa atuação, com certeza, seria mais efetiva, mais forte, né? Conseguiria alcançar mais pessoas. Só que, né, todas essas dificuldades que nós ressaltamos anteriormente já dificultam essa articulação em rede, o que demanda, inclusive, ações muitas vezes até externas. Como também vou deixar essa bola para as meninas do Periferia Viva falarem mais à frente, né, é importante a ação até de terceiros nesse momento. E, além disso, um ponto que a gente observou, inclusive eu vou colocar no chat para vocês depois, um texto que eu, Márcio e Marlene, que é uma orientanda de doutorado do Márcio, escrevemos sobre essas questões de desmobilização, que foi publicado ano passado na revista Dispositiva. E a gente fala justamente desses aspectos, dessas condições que acabam dificultando, das condições de desmobilização. E aí a gente acaba falando um pouco mais detidamente de cada uma dessas, trazendo exemplos práticos também. E, por fim, na questão muito importante que surge para a gente, é a falta de empatia. Mas o que queremos dizer com essa empatia? O que será essa empatia? O que queremos dizer, né? A empatia pressupõe a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Para além de uma solidariedade, seria quase que poder sentir a dor do outro, poder ter uma noção, uma experiência da dor, né? Só que a gente observou uma grande dificuldade das pessoas se colocarem nos lugares das outras
principalmente se tratando das comunidades vulneráveis, das zonas periféricas. Então, quando falamos de empatia, né, é uma questão que afeta diretamente o potencial do outro se sentir corresponsável. Porque se eu não reconheço no outro o igual a mim, a possibilidade dele se mover para mudar a minha situação, né, para a situação ser modificada, é muito pequena. E acaba que, infelizmente, no país, né, no nosso país, Brasil, né, as desigualdades cada vez mais exacerbadas, as diferenças de rendas e sociais cada vez mais escancaradas, criam quase que mundos distintos dentro de um mesmo país. Então, dentro de uma mesma cidade, nós temos pessoas com alta concentração de renda, enquanto outras não têm o que comer. E essas pessoas com alta concentração de renda não conseguem entender a dificuldade que essas, né, nos estratos mais baixos estão sofrendo. Então, há uma dificuldade do sofrer a dor do outro, né? De reconhecer essa dor do outro. E o que é um dos fatores mais complexos de se resolver. Porque as condições de contato, ok, nós podemos, então, buscar mais infraestrutura de internet para que essas pessoas acessem, promover cursos de, né, digitalização, virtualização. Na questão da energia, a gente pode tentar contribuir para que essas pessoas, né, sustentar essas pessoas no sentido de que elas tenham mais energia para agir por elas mesmas nas ações de mobilização. Nas articulações em rede, nós também podemos ter um agente terceiro contribuindo nessa articulação. Agora, lidar com a empatia pressupõe uma mudança quase que pessoal, né? E como que a comunicação pode atuar nisso? Como que um discurso sensibilizador pode atuar nisso? Eu acho que, terminando com essa reflexão, eu abro caminho para a Rafaela, Natália e Manu falarem um pouquinho de uma experiência que traz calor ao nosso coração, que é a experiência do Periferia Viva. Agora eu deixo com vocês, meninas. A Lisbeth vai apresentá-las. Muchas gracias, Laura, por la presentación tan maravillosamente lenta que nos ayuda a comunicarnos muy bien. Muchas gracias a Marcio por hacerla en español y a vos por la pronunciación perfecta que nos comunica muy bien. Presento entonces con mucho gusto a nuestras tres últimas panelistas para luego abrir el espacio de preguntas. Nos acompañan hoy también Rafaela Pereira Lima, que es periodista, máster en Ciencias de la Información y estudiante del doctorado en Comunicación Social, también de la UFMG. Es también miembro del equipo de investigación Moviliza, que hoy tenemos acá en pleno. Es una de las fundadoras y es la directora de la Agencia de Iniciativas Ciudadanas, AIC, que es una organización de la sociedad civil de comunicación, educación y promoción del desarrollo humano. Trabaja principalmente en el diseño y gestión de proyectos relacionados con temas como la comunicación para la movilización social, el acceso público a los medios, educación y comunicación, gestión cultural y también, por supuesto, en el tercer sector. Tiene experiencia en la docencia y también tiene experiencia en la docencia. Emanuela de Avelar São Pedro, que nos acompaña también, tiene una licenciatura en Relaciones Públicas y Periodismo y un posgrado en Gestión Estratégica por la UFMG. Es gerente de proyectos en la agencia que les acabo de comentar, la Agencia de Iniciativas Ciudadanas, en Bello Horizonte, y
algunos de los ejemplos de proyectos que están ahora sobre su dirección son la Agencia de Comunicación Solidaria, que brinda apoyo gratuito a grupos que promueven los derechos en el desarrollo institucional y los procesos de comunicación. Y sobre todo, como Laura nos adelantó, es parte de Periferia Viva, igual que Natalia Freitas Vargens, que es licenciada en Relaciones Públicas y estudiante de la Maestría en Comunicación Social en la UFMG. Natalia es articuladora de proyectos de comunicación para la movilización social, también en la AIC. En Bello Horizonte también trabaja principalmente en los proyectos de la Agencia de Comunicación Solidaria, que brinda, como indiqué, apoyo gratuito a estos grupos, entidades, y en Periferia Viva, que es el caso también con el que van a trabajar y a compartirnos. Muy bienvenidas. La palabra es de ustedes. Obrigada, boa tarde a todos. Vou pedir licença também para falar em português. Espero que todos compreendam, mas o que for necessário a gente pode explicar melhor depois, repetir, tá? Como a gente vai ter um tempo maior do que inicialmente a gente esperava, a gente tem 2 vídeos que ao final da minha fala eu gostaria de passar, a Natália pode compartilhar, ou se vocês preferirem, a gente pode mandar o link do YouTube para alguém da organização compartilhar, como vocês acharem melhor. Aí, então, se alguém puder já deixar a Natália como co-host, porque aí ao final ela já passa o vídeo para a gente. O nosso contexto, né, em Belo Horizonte, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Em abril do ano passado, nos deparamos com uma situação emergente, né, de várias iniciativas da periferia, nos procurando, pedindo ajuda. A AIC, da qual eu, a Rafa e a Natália participamos, é uma organização da sociedade civil. Ela existe há quase 30 anos, ela nasceu como um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, foi ganhando corpo, vida e passos próprios, tornou-se uma organização da sociedade civil. Atuamos com comunicação comunitária, educação e comunicação, mobilização social, relacionamento com a comunidade. Então, realizamos vários projetos com públicos muito vulneráveis, desde jovens, estudantes de escolas públicas, cumprindo medidas socioeducativas, a famílias em situação de vulnerabilidade, passando também por outros grupos, coletivos e entidades que representam alguma causa social e lutam por essas causas nas suas comunidades, nos seus territórios. Então, já há 30 anos, a AIC é uma referência para esses grupos, entidades, associações, como essa parceira, né, de longa data. Então, com o advento da pandemia, esses grupos presentes nas periferias começaram a se organizar para atender as emergências que a pandemia estava trazendo. Muitos deles tiveram as suas atividades fins, a sua finalidade suspensa. Então, grupos que trabalhavam com a questão da educação no contraturno escolar com crianças. Eles já não podiam mais estar presencialmente com essas crianças. No entanto, as famílias dessas crianças estavam passando fome e procuravam a entidade. Então, a gente vê uma articulação, né, um movimento de várias entidades que já atuavam nas periferias, ela mudando o foco de ação para atender à emergência, principalmente da fome, e também muitas pessoas
residentes das periferias de Belo Horizonte, que não tinham nenhum histórico de organização coletiva, se vendo impelidas, né, a fazer esse movimento de se organizar, porque os vizinhos estavam batendo na porta, pedindo comida, ajuda, informações de como acessar os benefícios do governo. Então, a gente vê um problema que era individual, inicialmente, né, de cada pessoa, cada família, se tornando um problema coletivo, principalmente nas periferias e locais mais vulneráveis de Belo Horizonte. A gente tem, então, uma realidade, né, com 22% da população de Belo Horizonte vivendo em favelas, que corresponde a 480 mil pessoas, 67% das pessoas que residem nas periferias perderam o poder de compra de itens básicos, como alimentação e artigos de limpeza, a limpeza que é tão importante e necessária na questão da prevenção. A insegurança alimentar chegando a quase 60% das famílias brasileiras, e aí quando a gente fala de insegurança alimentar, a gente vai desde um nível de pobreza de nutrientes na alimentação, ou seja, uma alimentação menos rica em nutrientes, até a falta completa do alimento, quando alguém da família tem que ficar sem comer para que outra pessoa possa comer, né? Normalmente os adultos ficam sem comer para que possam alimentar os filhos. As casas muito pequenas, com pouca ventilação, onde mora um número muito grande de pessoas, então a dificuldade em se fazer o distanciamento. A questão da economia, né, onde muitas pessoas perdem o seu emprego, então isso tem um impacto direto na renda da família, e aí, né, consequentemente, no poder de compra, de adquirir os alimentos. Locais sem o saneamento básico, com deficiências no acesso à educação, a equipamentos de saúde. E aí, um dado do Data Favela, 8 em cada 10 famílias da periferia, hoje no Brasil, dependem de doações durante esse período da pandemia. Também temos aí a questão da interseccionalidade, onde as pessoas negras têm 40% a mais o risco de morte. Então, a vulnerabilidade ela é ainda maior, né, para essas pessoas da periferia e principalmente para as pessoas negras. Então, nesse contexto de Belo Horizonte, essas iniciativas passam a surgir para proteger a família, a vida das pessoas na periferia, mas sem se organizarem em rede, né? Foram iniciativas surgindo, pipocando em vários lugares, em vários momentos. E aí a gente, dentro da IC, começou a se perguntar como que nós poderíamos auxiliar essas iniciativas nesse momento, com toda a nossa experiência de articulação social e mobilização. Foi então que nós idealizamos o Periferia Viva, em parceria com o Grupo Mobiliza, da UFMG, uma instituição de apoio social que se chama Laço, e também o Fórum das Juventudes da Grande BH. O Periferia Viva, então, surge para reunir essas iniciativas numa articulação mais ampla, promovendo trocas entre elas e também promovendo visibilidade. Para a causa principal da questão da fome e das vulnerabilidades que essas populações estavam submetidas, mas também causas específicas das periferias ligadas a todo o advento da pandemia. E articular os públicos em torno disso, né? O Periferia Viva, então, ele se articulou em 3 frentes. Uma frente de articulação social, denominada dessa forma,
onde a gente fez um mapeamento dessas iniciativas da periferia. Ao final de 2021, nós chegamos a 108 iniciativas, e essa lista continua crescendo. Iniciativas da periferia que estavam fazendo alguma coisa para proteger a vida das pessoas nesses lugares. Uma escuta ativa dessas iniciativas, entendendo as suas demandas, o que eles estavam fazendo, né, o que eles estavam precisando, se eles tinham encontrado algum caminho promissor que poderia ser trocado com outra iniciativa, trocando aí experiências e boas práticas. Realizamos encontros com essas 108 iniciativas, promovendo formações, trocas e principalmente trabalhando o sentimento de coletivização, de coletivo. Estamos juntos, né, passando pela mesma situação. Muitos de nós temos algumas especificidades, mas é preciso que nos unamos para vencer esse problema. Então, nessa frente de articulação, a gente tinha essa escuta qualificada das demandas e o encaminhamento para uma grande rede de parceiros a partir dessas demandas. Então, se surgiam demandas de pessoas necessitando de atendimento psicossocial, a gente fazia esse atendimento para Laço, que poderia acolher essas pessoas à distância com profissionais de saúde mental qualificados. Se identificávamos violações de direito, encaminhávamos relatórios para o Ministério Público. E assim a gente ia conectando quem precisava com quem poderia fazer algo ou auxiliar. Na frente de comunicação estratégica, trabalhamos a ampla visibilidade dessas causas, dessas iniciativas e de como apoiá-las. No site periferiaviva.org.br, redes sociais, principalmente o nosso Instagram. Então, quem está recebendo roupa, quem está precisando de fralda, qual iniciativa está recolhendo doação de leite, de comida, de dinheiro. Produzimos notícias, enviamos boletins periódicos, e nas notícias era importante dar fala para essas pessoas que estavam lá na ponta se articulando e recebendo as doações, então humanizar o projeto e fazer com que isso chegasse até os doadores ou as pessoas que estavam, que eram parceiras e dispostas a se engajar por essa causa. Fizemos um trabalho amplo de assessoria de imprensa, atendimento a demandas específicas de algumas comunidades que pediam para a gente produzir alguns materiais sobre prevenção, sobre violação de direitos, específicos para determinadas comunidades. E também realizamos um trabalho de assessoria de comunicação a alguns grupos, a algumas iniciativas. Então, a Natália vai falar mais à frente, um pouco mais dessa frente, mas só para apresentar rapidamente, algumas causas, elas se sobressaíam, por exemplo, a questão de povos indígenas, moradores da cidade, e qual era o impacto da pandemia na vida deles, principalmente com a perda aí da venda dos artesanatos nas feiras livres em Belo Horizonte. Então, a gente trabalhou toda essa causa que era muito específica numa campanha junto com o Comitê Indígena e para dar ampla visibilidade. E essa campanha, ela incluía tanto a vaquinha virtual como assessoria de imprensa, articulação de públicos específicos. A Natália vai falar um pouco melhor sobre isso. E, por fim, a última frente, a gente teve a mobilização de recursos através da submissão de editais. Então, a gente identificou grupos, iniciativas, principalmente culturais, que tiveram as suas atividades interrompidas com a pandemia, identificamos editais e escrevemos juntos com essas iniciativas projetos para que elas pudessem captar recursos. E também o que a gente não conseguia atender na nossa rede de parceiros, das demandas ouvidas lá na articulação social,
a gente buscava outras parcerias. Um exemplo disso, muito interessante, foi a campanha Fraldinhas nas Vilas. Nós identificamos uma demanda muito grande uma demanda grande de fraldas infantis. As famílias tinham que optar com o dinheiro ou comprar comida ou comprar fralda para as crianças. Então, estava faltando fralda. E isso era recorrente em várias comunidades. Então, a gente pensou... Isso, Pânia. Obrigada. A gente, então, entendeu que comprar pânias descartáveis era um dinheiro sem fim. A criança usa e precisa de mais. Então, nós optamos pelas ecológicas, que são reutilizáveis. Então, fizemos uma parceria com uma fábrica, um produtor de pânias ecológicas, e com isso fizemos uma vaquinha para arrecadar essas fraldas para atender 100 famílias da periferia. E isso, essas fraldas, elas durariam por um tempo muito grande para a criança, porque elas são ajustáveis. Então, a gente desenvolveu toda uma campanha com assessoria de imprensa, vaquinha, ação com influenciadores digitais. Eu passo para a Natália, que ela vai começar mostrando para a gente o vídeo que a gente fez a respeito dessa campanha. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. É muito emocionante conseguir partilhar as nossas experiências do Brasil, da IC e da UFMG com vocês. Acredito que a experiência de troca vai ser muito rica. Eu costumo falar muito rápido, então se eu estiver falando muito rápido, me avisem para que eu consiga controlar aqui a velocidade. Vou compartilhar a tela para mostrar para vocês 2 vídeos que foram produzidos por nós, profissionais de comunicação da IC, e por alunos que participavam junto conosco, né, do fazer e do construir dessas campanhas, através do projeto de extensão CS Covid. Os alunos eram da graduação, do curso de comunicação social, e da pós-graduação também, em sua maioria graduandos em comunicação. Vou tentar compartilhar aqui os vídeos. Me digam se estão escutando, por favor. Não, Natália, não tem volume. Não está dando para ouvir, Nath. Vou compartilhar o link aqui no chat. Você clicou na opção compartilhar som do Zoom, Nath? Tem que fazer isso, Nath. Se você não conseguir, eu posso tentar. Ah, tá. Podemos também fazer as duas coisas. Você coloca no chat para que os nossos queridos Estevam e Melanie possam ajudar a gente, por enquanto você tenta também. Claro. Veja se vai agora. Não consigo, vou mandar para vocês. Tudo bem, Pode não tem deixar que eu problema. mando. Ah, você já conseguiu. São 2 vídeos. Obrigada. Estevam, você pode colaborar com Ok, ele? voy a compartir el video. Muchas gracias.
También O vídeo não tá estoy saindo. oyendo. Sin audio. Qué pena, ya lo estoy resolviendo. Deme un segundo. Tranquilidade. Não sei se a gente espera ou esperamos. Temos bom tempo ainda. Estamos com bom tempo. Podemos deixar os vídeos para o final, se vocês preferirem. Posso falar e depois assistimos. Vamos Eu posso tentar também. Podemos tentar só mais uma vez? Ok, E eu vou ser tentar. contraculturais e ter paciência, que a nossa cultura é uma cultura da impaciência. Claro, claro. Profe, si quieren, siguen mientras resuelvo lo del audio. Está bien. Muchas gracias, Esteban. Então, a Emanuela passou a palavra para A Nath. a Para Nath. mim, Natália. Nath. Isso. Vamos lá, então. Como a Emanuela Famílias de disse... Opa. periferias e povos tradicionais. A necessidade de comprar fraldas é um dos principais deles. Você sabia? Um Então, bebê pode começar, usa em Emanuela, média por 7 fraldas por dia. Não tá dando? Deu sim. Só Vai vamos começar de novo, novo. Manu. Ok. A pandemia traz muitos desafios para as famílias de periferias e povos tradicionais. A necessidade de comprar fraldas é um dos principais deles. Você sabia? Um bebê usa em média 7 fraldas por dia. No final do mês, isso gera um custo de R$140. Muito dinheiro, né? Para milhares de famílias no Brasil que não têm acesso nem ao essencial para garantir a alimentação, esse valor é inviável. As mulheres que necessitam de fraldas na comunidade são mães de crianças que nessa pandemia ficaram desempregadas e não tiveram como comprar fraldas. Diante dessa demanda emergencial, surgiu uma alternativa, as fraldas ecológicas. Mas por que fraldas ecológicas? Elas são mais sustentáveis. Uma fralda demora 450 anos para se decompor e cada bebê usa, em média, 5.440 fraldas descartáveis até o desfraude. Além disso, são mais econômicas. O valor gasto em fraldas descartáveis para um bebê é igual ao valor gasto em fraldas ecológicas para 4 bebês. As fraldas ecológicas são laváveis. Não é preciso comprar novas fraldas à medida que são usadas. Além disso, fazem bem para a saúde do bebê. Geram menos assaduras e são mais frescas. As fraldas ecológicas acompanham o crescimento do bebê e são ajustáveis para vários tamanhos. Ajude a nossa campanha. Doaremos fraldas ecológicas para 100 crianças de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza da rede do Periferia Viva, entre indígenas, quilombolas e moradoras de periferias de BH. Cada família receberá um kit inicial de 3 fraldas ecológicas por bebê e 6 absorventes reutilizáveis, junto com um material informativo sobre o uso e instruções para lavagem adequada. E o que a gente pede realmente é que as pessoas possam colaborar, que esse seja um momento especialmente oportuno para o resgate de velhas tradições que visam e primam pela preservação do nosso território. Doe e nos ajude a garantir a higiene adequada para essas crianças de forma duradoura e sustentável. Contamos com a sua ajuda. Use fralda de pano e salve a mamãe natureza.
Manu, acho que posso comentar e depois a gente passa ao próximo vídeo, para não ficarmos aqui num cinema. Então, nos organizamos dentro do Periferia Viva em uma força-tarefa composta por nós, profissionais da IC, e pelos alunos, como eu estava dizendo antes. A partir dessa articulação, fazíamos na frente que organizava e pensava nessa área do projeto, que pensava uma assessoria em comunicação aos grupos, em formas de contar as histórias a partir do que era feito. Então, em Fraldinhas nas Vilas, que foi esse projeto de arrecadação de recursos para a compra de fraldas ecológicas, a partir disso que a gente chama aqui no Brasil de vaquinha, né, que é uma campanha de arrecadação feita online, através de um financiamento coletivo, aconteceu por causa de um diagnóstico. Então, essas pessoas que trabalhavam nessa frente de articulação, junto com as lideranças comunitárias que estavam nos territórios ouvindo os problemas e questões, identificaram as fraldas, o problema, né, a falta de dinheiro para comprar fraldas, como uma questão generalizada, que atingia... Mais devagar, só um pouquinho mais devagar. Tá bom, vou tentar. As pessoas que trabalhavam conosco dentro das comunidades, as lideranças comunitárias, identificaram um problema, que eram as fraldas, o problema das pessoas terem acesso a recursos para comprar fraldas. Isso estava gerando problemas de saúde para os bebês, que ficavam muito assados e com problemas de higiene. Quando a gente percebeu que muitos bebês pela cidade estavam passando por esse mesmo problema, por causa do aumento da pobreza, nós criamos essa campanha, chamada Fraldinhas nas Vilas. Essa campanha teve como objetivo arrecadar os fundos para a compra de fraldas ecológicas, que são essas que podem ser lavadas. A mobilização dos recursos de arrumar o dinheiro para comprar essas fraldas aconteceu através dessa campanha e nas redes sociais. Então, era preciso acionar esses públicos que se mobilizavam para diferentes causas. No caso das fraldas ecológicas, encontramos, né, um espaço, nesse espaço todo de disputas por atenção, às pessoas que estavam associadas a pautas ecológicas, né? Pessoas que pensavam a sustentabilidade como algo importante. Então, através de um mapeamento desses grupos em Belo Horizonte e no Brasil, que poderiam se sensibilizar com a questão da ecologia, entramos em contato com elas para que pudessem nos ajudar com as fraldas. Deu para entender? Sim, tudo bem. Além disso, fizemos campanhas que pensávamos a presença dos indígenas na cidade, né? Conferência Indígenas na Cidade no enfrentamento à Covid-19, e Juntos com o Norte de Minas pela Vida, que é esse segundo vídeo que compartilhamos com vocês aqui no chat, que vocês podem acessar em um outro momento, se quiser. A campanha Juntos com o Norte de Minas pela Vida e Juntos com o Norte de Minas pela Vida foi uma campanha que aconteceu para ajudar uma região de Minas Gerais, muito distante da capital, que estava sendo muito atingida pela pobreza, principalmente porque as pessoas não tinham acesso à tecnologia, nem mesmo tinham os documentos necessários para conseguir acessar os recursos que o governo federal brasileiro disponibilizou para quem precisava de auxílio. Então, o dinheiro que o governo conseguiu ajudar tardiamente demorou muito para chegar lá. Essa campanha foi desenvolvida com profissionais de comunicação e do design, que trouxeram elementos ilustrativos, texturas, cores, que remetem àquela região. Então, se você mora no Brasil, e principalmente em Minas Gerais, nesse estado, você consegue reconhecer que as texturas, cores e linguagem visual que estava sendo usada ali na campanha remetia a esta região do estado, que é o norte de Minas Gerais. Então, foram usados elementos simbólicos, né, de várias naturezas e áreas para sensibilizar as pessoas sobre o que estava acontecendo ali naquele território. Eu não sei, acho que o tempo está difícil, não sei se passamos o vídeo, sim? Ótimo, o tempo está ótimo. Esteban, ¿vos podrías pasar el segundo video, por favor?
Sí. Gracias. Eu posso compartilhar. Ele deve estar aí. ¿Escuchan? Padre, Filho, Espírito Santo. Padre, Filho, Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Na hora... De fato, nós tínhamos festa aqui sempre de mês em mês. Agora, depois dessa pandemia, parou, foi tudo. Agora mesmo nós estamos querendo mexer com ele, terminar um santíssimo da igreja aí, e sem poder fazer evento nenhum para ajudar. A nossa arca é um sentimento. Ela não pode ser mudada por causa do sentimento. É dela que a gente veio. Os nossos pais viveram assim, não tinha outra coisa para a gente viver aqui. Dela que a gente bebe, e come, toma medicamento, se veste. Dela é tudo. Dela é tudo. Agora parei, porque o negócio de pandemia, né, parei, ficou tudo difícil pra mim, assim, conseguir alguma coisa, parou pra tudo. Então eu vivo assim, quando aparece doação, tem alguma coisinha, a não ser parou tudo pra mim, assim, negócio de alimento, não tem como comprar, não tem como sair na rua, não tem como vender nada, parou foi tudo. Porque aqui estava assim, não tinha uma semana que aqui não tinha turista. Eu não digo só pessoas de Brasil, de Minas, São Francisco, Montes não. É gente mais longe. E aí, tá, vou falar para você que não tá bom. Não tá bom porque parou mesmo a venda e tantos turistas vinham e como nós também era chamado para ir para os batuques levando e vendendo. Muito obrigada, Estela, Manu, pela ajuda. Muita ideia, muita coisa para pensar na cabeça. Muy bien. Esteban, si luego puedes parar. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Essas são músicas e tambores, jeitos de tocar muito famosos na região do norte de Minas. Então, nós usamos isso para contar essas histórias. E essa campanha ela foi feita em português, pensando em pessoas que moravam nessa região, mas estavam em outros lugares do Brasil, e também foi feita em inglês para pensar em formas de comunicar com pessoas de outros países, principalmente dos Estados Unidos, que já foram voluntários na cidade e neste projeto.
Vou falar agora das campanhas que fazemos junto com jovens que moram em periferias de Belo Horizonte, em favelas, né, como a gente citou antes, para combater as fake news. No Brasil, desde as últimas eleições presidenciáveis, quando elegemos o atual presidente, temos debatido, conversado e discutido na academia a questão das fake news, das notícias falsas, que acontecem muito nas redes sociais aqui. O WhatsApp é uma ferramenta que identificamos a circulação muito grande de fake news. E quando começou a pandemia no Brasil, começaram a circular também muitas fake news relacionadas com a pandemia. Muitas delas também incentivadas pelo presidente da República. Para pensar essa questão das fake news com a pandemia e como levar para as pessoas que moram nas periferias de Belo Horizonte informações científicas sobre como tratar a doença, como se prevenir, sobre o uso de máscaras e a necessidade de se pensar a higiene, foram feitos junto com jovens que tinham entre 13 e 18 anos, ações nas comunidades onde eles vivem. Esses jovens criaram perfis no Instagram, onde eles conversam com a comunidade local, desmentindo notícias falsas que as pessoas mandam nas redes sociais. Então, eles recebem via WhatsApp dúvidas da população se aquele fato que ela recebeu no seu celular é verdade ou mentira, e os alunos, os jovens que trabalham nesses projetos, traduzem aquilo para uma linguagem não científica que seja compreensível para a população e explicam com humor, usando memes, comédia e vídeos engraçados, por que aquilo não é verdadeiro, né? E dessa forma conseguem comunicar e construir novas formas de tratar a informação. A questão das fake news aqui é muito séria, porque ela faz parte da polarização política que a gente vive hoje no Brasil. Então, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de mudar de ideia sobre algum fato, porque aquilo está próximo ou não da postura do atual presidente da República. Essa experiência com os jovens tem nos mostrado que eles conseguem inventar e criar formas novas de comunicar com a comunidade e que não é tradicional como dados, jornalismo e informações que têm dificuldade de acessar essas pessoas. Então, essa foi uma experiência interessante e que a gente pode depois conversar mais sobre em outros momentos. Obrigada, gente. Obrigada. Passamos a palavra para Rafaela. Boa tarde, gente. É um prazer, uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu também, infelizmente, não falo espanhol e tendo a falar muito rápido, então vamos ver se eu consigo ir num ritmo aqui que seja possível me compreender. Eu vou falar de uma frente específica do nosso trabalho, que se chama Comunidade Viva Sem Fome. Na verdade, em março do ano passado, com o início da pandemia, a gente já sabia para quem a pandemia ia pegar mais, quem seria mais afetado, quem seria profundamente mais afetado seriam esses públicos das periferias, e a ideia da iniciativa Periferia Viva, ela vem exatamente como um esforço de ampliar a potência das iniciativas espontâneas da sociedade civil para o enfrentamento da pandemia nas periferias, Então, todas essas ações que as meninas mostraram, elas são um esforço de conectar e fortalecer essas ações nesses territórios. A gente tem certeza absoluta que a pandemia, que já tem um efeito tão devastador, ela seria imensamente mais grave se não fosse essa força, e essa tradição, inclusive, de resistência da sociedade civil, tudo isso que Manu e Natália mostraram
são construções em que a gente, né, profissionais e estudantes da comunicação, a gente traz aí tecnologias, linguagens, mas faz uma construção colaborativa a partir desses sujeitos que já estão se movimentando frente à emergência sanitária. Então, a gente já tinha um entendimento que a pandemia seria, né, de extrema gravidade, e sabia que a fome também seria, né, um grave problema. Mas, falando para vocês, assim, de forma sincera, a gente não imaginava que ia ser tão dramático. Então, uma ação que começou como uma das frentes de trabalho da rede Periferia Viva, hoje ela é a centralidade do nosso trabalho, porque, como elas já disseram, né, a gente tem aí, chegamos a ter quase 30 estudantes de comunicação, mais uma série de profissionais que fazem uma escuta, né, junto a essa centena de grupos, movimentos e organizações, e levanta o que está pegando, né, o que está realmente sendo mais grave. E a questão da fome, ela ganhou uma magnitude tal que a gente chegou num determinado momento, a gente viu que a grande questão a se encarar era a fome, né? A AIC, como a Manu disse, a gente tem 3 décadas de existência e a gente nunca tinha feito uma ação assistencial direta. A gente sempre fortaleceu os grupos, mas o problema tomou uma dimensão tão dramática que a gente arregaçou as mangas para poder incidir nessa problemática específica. Os dados da fome, gente, o Brasil ele só saiu do mapa da fome, né, que é um levantamento dos países em que mais de 5% da população vive em pobreza absoluta e insegurança alimentar gravíssima. O Brasil só esteve fora deste mapa de 2014 a 2019. E com a chegada da pandemia, a fome aí que estava próxima dos 5%, a fome, estou falando fome, né, essa situação dramática de falta absoluta de alimentos, antes da pandemia era bem próxima desse patamar de 5%, e hoje 13% da população brasileira passa fome grave, né, insegurança alimentar grave. Então, a gente viu esse problema triplicar e o Brasil, infelizmente, voltar para o mapa da fome, e eu não preciso, né, repetir aqui que as projeções de aprofundamento da pobreza, elas são muito preocupantes, né? Então, a gente tem um problema, né? No Brasil, a gente teve, no início dos anos 1990, uma ampla campanha de sensibilização nacional, que era capitaneada pelo sociólogo Betinho, que era a ação contra a fome pela vida, que foi uma grande ação que articulou a sociedade civil para incidir no problema da fome. No início dos anos 2000, a gente teve um grande programa voltado a essa questão da erradicação da fome, que foi o programa Fome Zero. E nos governos, né, anteriores a Bolsonaro, essas políticas de renda mínima, né, uma série de ações conseguiram aí mitigar a fome a um patamar bem mais baixo do que o de anos anteriores, né? Então, essa questão da fome, ela não estava pautada como uma causa tão necessária para a sociedade, né? Então, era um problema que ainda existia, mas, de fato, ele tinha sido enfrentado aí por uma série de políticas, né? Então, não era uma causa que antes da pandemia mobilizava tanto, né? E mesmo em 2020 e até março de 2021, a gente, bom, então vou contar, né? A gente decidiu realmente fazer um trabalho de arrecadação de alimentos. Essa rede de entidades, grupos e coletivos das comunidades, né, que eram mais de 100, hoje são mais ou menos 150 iniciativas, porque vieram outros parceiros. Elas nos diziam isso, as pessoas estão passando muita fome, então a gente tem que voltar os nossos esforços prioritariamente para a fome.
A gente, então, tinha uma rede, algo que é muito precioso, que era uma rede capilarizada, né, espalhada por esses territórios periféricos, de agentes que já tinham uma potência, um trabalho, né, uma credibilidade, uma capacidade de identificar as famílias que estão numa situação mais grave, de chegar até essas famílias, de monitorar, de levar o alimento. Então, foi com essa rede que a gente estruturou essa campanha de doação de alimentos. Então, esses parceiros nas comunidades, né, diretamente agindo nessa campanha hoje, são pouco mais de 100, eles identificam e fazem mesmo acompanhamento das famílias, e a gente faz um amplo trabalho de mobilização de recursos para conseguir o alimento. O que é importante, né, dentro disso, dessas forças de desmobilização que Márcio, Laura, né, trouxeram, e que a gente sabe mesmo que a situação de emergência ela instaura o caos, pulveriza as energias, né, e são muitos apelos, né, muita gente precisando de ajuda ao mesmo tempo, né. A gente tem apostado existe uma discussão da sociedade civil que é uma ideia de mobilização de recursos, né, de que para você construir perspectivas, né, de efetividade, de efetivar ações sociais, é preciso que você mobilize energias variadas de sujeitos variados. Então, a gente constrói, né, vem construindo essa campanha com donos de supermercado, de grandes redes, inclusive de supermercados, que fazem doação, pessoas físicas que doam ou dinheiro ou a cesta básica, grupos de voluntariado de mulheres, pode deixar, tá, Laura, que isso aí daqui a pouco você passa. Grupos de mulheres empresárias, o ano passado um grupo de mulheres empresárias de altíssima renda estava se mobilizando para fazer alguma coisa e se aliaram à nossa campanha. Ministério Público agora, né, atualmente, a grande fonte de recursos é de causas, ações trabalhistas, né, multas de trabalhistas que são revertidas em recursos para essa campanha. Então, a gente faz um esforço de mobilização de recursos que são, evidentemente, dinheiro, mas não só, né? A gente tem artistas que divulgam as campanhas, a gente tem esses grupos das comunidades que fazem o trabalho com as famílias, a gente tem pessoas doando, então é desse esforço ampliado aí de mobilização de recursos variados que a gente consegue construir essa campanha. A gente, no primeiro ano, distribuiu cerca de 1.200 cestas básicas, mas por mês. Por mês, né, atendendo 1.200 famílias por mês, mas com o prolongamento da pandemia, as doações foram escasseando, né? As pessoas também, a classe média, por exemplo, que tradicionalmente faz muita doação, a renda foi piorando, a gente foi tendo muita dificuldade. E esse ano a gente conseguiu uma outra fonte de recurso, que é dessas causas trabalhistas, e conseguimos, inclusive, ampliar a escala. Mas por que isso aconteceu? Esse problema da fome, na mídia de massa do Brasil, ganhou uma ampla visibilidade de março para cá. Então, todo o trabalho que a gente estava fazendo, vamos falar assim, de formiguinha, de ir nos grupos, de divulgar, de rede social, de influenciador, de artista, de live de artista, enfim, toda essa rede que a gente estava conectando, a gente, mesmo assim, não estava conseguindo já garantir as 1.200 cestas básicas que a gente se propôs a distribuir. Quando esse problema ganhou visibilidade nacional, a gente teve uma reversão de uma causa trabalhista que nos possibilitou passar a nossa campanha para 6.500 cestas básicas mês, só na região metropolitana, e mais 3.500 no interior de Minas. Então, hoje, a gente distribui e acompanha 10.000 famílias em situação de insegurança alimentar. Estou trazendo isso para dizer, né, que ainda que todos esses esforços e toda essa perspectiva do trabalho ali do cotidiano miúdo da mobilização social, ele também precisa, né, se
ser complementado por essa força aí da dimensão midiática. Isso foi muito importante para a gente. Estou terminando, está chegando o nosso tempo, né? Aqui na foto tem, por exemplo, a AVE, né? Que é do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, e uma família de uma ocupação. Essa campanha, essa ação, ela atende comunidades indígenas, quilombolas, profissionais do sexo, comunidade, movimentos LGBT, movimentos de juventude, ações comunitárias, né, de base local. É uma ideia de uma rede absolutamente diversa, né, considerando-se, sobretudo, as vulnerabilidades, né, entendendo que é preciso também a gente estar atento aí aos mais variados sujeitos. Então, é muito bacana a gente poder colocar em contato e num trabalho conjunto organizações, iniciativas tão diversas, que representam tantas causas da sociedade civil, né, que, ao mesmo tempo, né, a gente sempre fala isso, assim, o que a gente vive com essa ação é um misto de alegria a cada coisa que a gente consegue construir, mas também num cenário absolutamente dramático, né? Então, assim, a gente o que nos une é uma causa muito, muito dramática, né? Mas a gente vê, assim, é incrível como que essa perspectiva da conectividade e da construção de vínculos entre esses sujeitos, né, que até então não se conectavam, tem sido um ativo fundamental para o trabalho. Então, essas duas fotos mostram, por exemplo, duas realidades bem diferentes em que a gente incide. Pode passar, por favor, Laura, agora. Uma outra ação que a gente faz nessa frente da segurança alimentar, a gente começou a pensar o seguinte, isso um pouco antes, quando a gente distribuía 1.200 cestas, né, para 1.200 famílias, a gente pensou, esse pode ser um espaço de comunicação. E passamos a criar campanhas de comunicação para enfrentamento à Covid, né, para os cuidados de saúde, para enfrentamento à violência doméstica, com dicas de como a mulher pode denunciar um caso de abuso sem correr um risco, né? Que a gente sabe que os índices de feminicídio, de violência contra a mulher e de abuso sexual contra criança e adolescente dispararam, né? Então, a gente teve campanha que o material foi distribuído nas cestas com essas temáticas. O legal também é que quando a gente fez esses materiais, a gente envolveu os coletivos locais e gera, toda vez que a gente faz essas campanhas, a gente gera trabalho e renda. Isso aí, né? Vocês estão vendo, por exemplo, é a montagem dos kits por mulheres de uma favela que se chama Morro das Pedras, de Belo Horizonte. Pode passar, por favor, Laura. Aí, essa é a peça a gente distribuía, né, chamava Proteja a Vida, né, e tinha esse cuidado de se cuidar e de se proteger da violência, mas tinha também o álcool gel e a distribuição de máscaras. E aí é curioso, gente, até de uma instituição chinesa a gente teve doação. A gente, né, não consegue nem rastrear assim, de onde que essas coisas chegam, né? Hoje, inclusive, a gente tem ações importantes capitaneadas aí por um grupo chinês que conheceu a nossa iniciativa. Então, enfim, mas aí, nesse caso, era a ideia da proteção não só associada à Covid, mas às violências, né? Pode passar, por favor, Laura. Agora, falando um pouquinho dos resultados, né, que, como eu disse, nos alegram, mas, ao mesmo tempo, a gente incide, né, a gente é uma gota num oceano de muita vulnerabilidade, né? Nós trabalhamos hoje, né, a rede ela reúne mais ou menos 150 iniciativas, e a gente está em 60 territórios periféricos. Essa ação de segurança alimentar como eu disse, né, a gente atendia 1.200 famílias e agora a gente passa a atender 7.000 famílias por mês. Na verdade, o dado está até menor, porque a gente chegou ao interior também. Então, são 10.000 famílias que a gente já tem recurso para os próximos 12 meses. Temos índices interessantes de acesso ao site, às redes sociais.
As campanhas, né, que vocês viram, a gente já realizou 65 ações e campanhas, e nessa ação de apoio aos grupos, porque existe uma dimensão que sempre foi fundamental para o nosso trabalho, que é de apoiar os grupos nos esforços de sustentabilidade. A gente segue fazendo isso, né? Então, é a ação da emergência e a ação estruturante. Então, nesse trabalho de fortalecimento dos grupos, a gente conseguiu aí, gerar ações que mobilizaram pouco mais de 150 mil dólares, né, em recursos para as iniciativas comunitárias, e juntando as campanhas, a ação contra a fome, todos esses esforços que a gente contou aqui, a gente envolveu mais de 130 mil pessoas até hoje. Então é isso, gente. Agora a gente abre para as perguntas, né? Tem os nossos contatos aí, estamos abertos, e mais uma vez eu gostaria de agradecer a organização, né, do evento pela oportunidade da gente estar aqui compartilhando e com certeza ouvindo aí questões, e vocês com certeza vão trazer coisas que nos ajudam a pensar nessa prática e em todas as reflexões da mobilização social associada à comunicação que ela suscita. Muito obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Muito obrigada a todas e todos. Abrimos o espaço para perguntas. Eu queria realmente agradecer pela possibilidade da gente nas nossas jornadas. Voy a pasarme para español, perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Especialmente porque nos han permitido tener en estas jornadas una experiencia que nos muestra muy claramente el tránsito entre cómo pensamos teóricamente la movilización social, cómo la definimos conceptualmente, y cómo pasamos de esa comprensión a una práctica viva con las comunidades en el sentido más integral del término, de relación, de construir puentes, de realmente lo que nosotros acá llamamos extensión, de hacer acción social perfectamente articulada. Yo creo que es un ejemplo realmente muy integral de esa articulación, de esa conectividad, como decía Rafaela en su presentación, de crear vínculos con las comunidades, con las organizaciones sociales, de ayudar en su sostenibilidad. Creo que para nuestras y nuestros estudiantes aquí presentes y para nosotros en la función de docentes e investigadoras, realmente es muy gratificante ver la dimensión que ustedes han conquistado en esta experiencia, y les agradecemos muchísimo que la compartan con nosotros. Y abro ahora para el panel la sección de preguntas. Empezamos con Lisette Marroquín. Adelante, Liz. Hola, muchísimas gracias por las presentaciones realmente y por compartir sus experiencias con nosotros. Y mi pregunta va un poco en la línea de lo que estaba diciendo en este momento Lisbeth, y me gustaría que justamente ya desde sus experiencias más personales nos cuenten cómo han logrado articular, digamos, y sobre todo viendo esa última filmina que nos presenta Rafaela, o sea, todas esas acciones con la parte de construcción de conocimiento. Yo tuve la bellísima oportunidad hace varios años de liderar un equipo para trabajar en comunidades con el dengue, digamos, para la erradicación del dengue. Y bueno, el trabajo en comunidad es lindísimo, fue muy intenso, y fueron años después que pudimos como empezar a trabajar un poco con los datos que habíamos extraído de esa experiencia para la parte más, digamos, como construcción de conocimiento. De hecho, siento que quedamos debiendo ahí. Tuvimos acciones muy importantes en la comunidad, pero esa otra parte, digamos, fue un poco más difícil de llegarle. Entonces, mi pregunta es esa: ¿cómo hacen o cómo logran articular la acción en comunidad y esos resultados que obtienen en comunidad
con la parte, digamos, académica ya ustedes saben, ¿verdad? Ir a congresos, generar artículos, ¿verdad? ¿Cómo se equilibra, digamos, esas dos partes? Esa era, digamos, una pregunta que tengo. Y luego me gustaría que nos comentaran un poco también de, en muchas de estas experiencias que ustedes nos cuentan, están las comunidades. Entonces, los productos que vimos ya son campañas de comunicación. Me gustaría que nos hablaran un poco de cómo se involucran las comunidades en esos procesos de comunicación que ustedes establecen con ellas y ellos. Gracias. A gente vai respondendo uma a uma? Como vocês quiserem, na real. Fique à vontade. Tá, então deixa eu tentar responder. Sobre essa questão, né, de agir, pensar, produzir conhecimento é extremamente desafiante, né? É muito desafiante. A gente trabalha nas ações, sobretudo de comunicação, a gente trabalha com metodologias de facilitação de diálogos desses públicos, e entre esses públicos e deles com outros públicos. As nossas metodologias de diagnóstico e de planejamento da comunicação, elas são todas calcadas nesse pensamento da comunicação para mobilização social que o Márcio trouxe no começo. Então, a gente, desde sempre, né, a gente não tem uma perspectiva instrumental apenas da comunicação, mas a gente trabalha na perspectiva de vínculos, né, e de... Aí, falando muito rapidamente, né, isso renderia um grande debate, mas normalmente um coletivo de uma comunidade, um grupo, um movimento, quando procura uma iniciativa como a IC, é com uma demanda instrumental. Eu preciso de uma peça gráfica, eu preciso fazer um evento, né, de um produto, digamos, né? E a gente tem trazido esse pensamento da comunicação na perspectiva relacional, dos vínculos, dos mecanismos de construção de influência social para a prática desses coletivos e grupos das comunidades, né? Então, assim, como ponto de partida para o trabalho de comunicação que a gente realiza, ele é muito alimentado por esse pensamento da comunicação para mobilização social, e a gente vai buscando, aí o Márcio pode contar também, que a gente está junto há muitos anos, mas assim, a cada prática, esse nosso trabalho é também uma disciplina prática da UFMG, e a cada iniciativa que a gente realiza, a gente busca, a gente incrementa a metodologia, né? Então, a nossa produção de conhecimento é muito voltada para o incremento da metodologia, mas tem uma outra dimensão que eu acho igualmente importante, que é reconhecer, validar e difundir o conhecimento que essas comunidades e esses atores produzem, e que é riquíssimo. Né? Ontem mesmo a gente levou no Mobiliza, que é o nosso grupo de pesquisa, a experiência dos jovens que fazem a campanha contra fake news em uma das comunidades, né? Então, assim, você também sistematizar essas experiências, provocar reflexões, né? Assim, e trabalhar nessa perspectiva de que esse conhecimento precisa ser sistematizado e circular, é uma preocupação nossa, mas é muito desafiante, sobretudo numa emergência, né? Assim, a nossa energia vai muito para a emergência. O Betinho, da campanha contra a vida, ele tinha uma frase que ela é inesquecível, na verdade, não só eu, mas ela é inesquecível, que é: quem tem fome tem pressa. Então, a gente vive na pressa, né? Então, é muito desafiante mesmo, as meninas podem falar mais. E sobre o processo né, a gente aqui mostrou o produto, né? Mas todos esse produto, peça de comunicação, campanha de comunicação, o que a gente faz de produção comunicativa é sempre numa construção
é uma construção junta mesmo, né? A gente trabalha com esses grupos, com esses coletivos, então nós não nos vemos como entre aspas, um prestador de serviço de comunicação. A gente não é como uma agência que recebe uma demanda e entrega um produto. A gente faz junto. A gente escuta, esses elementos visuais todos, eles são construídos pelas pessoas, né, pelas comunidades, o jeito de falar, o que precisa ser falado. Então, tem algo do conhecimento técnico que se encontra ali, né, com a prática daquele coletivo, e o jeito que a gente faz, então, diz muito disso. Além de uma série de outras coisas também, né, que não são campanhas, que é uma comunicação do dia a dia ali, mas que, enfim, eu acho que não dá tempo da gente detalhar tanto. O Rafa, queria só acrescentar uma curiosidade, que a nossa equipe, basicamente, para realizar esses 2 projetos, ela foi composta de mais ou menos 10 profissionais da IC, cerca de 25 voluntários da UFMG, né, como a Natália falou, e todos trabalhando de home office. Nunca nos encontramos para fazer esse trabalho desde março do ano passado. Obrigada pelo dado. Muchas gracias por el dato, Manuela. Gracias, Rafaela, por la respuesta. Tenemos en el orden de la palabra al profesor Marcio Simeone, por favor, y luego Natalia. Adelante. Sí. Es muy interesante cuando los públicos se movilizan, generan conocimiento, siempre, siempre. El proceso de movilización es un proceso cognitivo. Hay un aspecto cognitivo muy, muy importante en la movilización. Cuando tenemos la oportunidad de estimular y catalizar esto, se genera un aprendizaje común. Como decía Rafaela, es una facilitación, es más una facilitación dialógica en el sentido que le da Paulo Freire, ¿no? Nuestra metodología es de facilitación y de diálogo. El conocimiento es el resultado de ese proceso, ¿sí? Todo el proceso es formativo. Es uno de los principios más importantes de la extensión universitaria, en América Latina, en Brasil incluso. Muchas gracias, Marcio. Necesitamos que coloques un poquitito de luz, Marcio, porque como allá son casi las 6 de la tarde, te vemos poco ahora. Voy a intentar mejorar, pero... O possível será suficiente. Obrigada. Natália, te escuchamos. Gostaria apenas de complementar, né, sobre a pergunta de Lissete, sobre como conciliar, né, isso de pesquisa e o fazer, e principalmente quando a gente pensa a fome e a pressa, né, que ali articulam, a gente, desde o começo do projeto, do Periferia Viva, né, dentro da IC, a gente tem tentado ter uma cultura de registro muito forte. Porque na hora que estava a situação pior, mais descontrolada, e a gente ainda não estava organizado, a gente não conseguia parar para registrar, para escrever, para participar de congressos, era impossível. Mas a gente tentava registrar não só os documentos, mas também as experiências, os desafios e os desenhos. Então, acho que isso é algo importante também para acrescentar sobre essa experiência, que a cultura do registro e de construção de memória foi muito importante para a gente nesse sentido. Gracias, Natalia. Muy obrigada. Gracias, Liz, por la pregunta. ¿Tenemos alguna otra consulta que quieran hacer a este panel que nos ha expuesto sus caminos teóricos, conceptuales, metodológicos, políticos, de articulación, realmente la creación de una red increíble con resultados maravillosos? De nuevo, felicitarles por tanto trabajo y agradecerles compartirlo con nosotros. ¿Preguntas del público? Tengo a Liz y yo tengo un par de preguntas que quiero hacerles después. Adelante, Lizeth. Sí. Emanuela dio un poquito de ese
digamos, como tras las cortinas de cómo hicieron el trabajo, ¿verdad? Justamente por la pandemia. Ustedes hablaban del concepto de desmovilización y todo lo que esto implica para las comunidades periféricas. Pero también es interesante escuchar lo que implicó para ustedes, todos los ajustes que como equipo, ¿verdad? Tuvieron que hacer para poder asistir, facilitar, digamos, en este periodo. Entonces, no sé si nos pueden contar un poco más de eso, porque además me parece que uno de los retos que ustedes, digamos, plantearon es que muchas de estas comunidades justamente lo que no tienen es conexión digital, o sea, están justamente vulnerabilizadas por esa falta de conexión. Entonces, ¿cómo se conectaron, digamos, ustedes con ellas y ellos, y también cómo esto afectó el trabajo pues, que hacen ustedes regularmente dentro del programa? Vai lá, Manu. Acho que essa bola é da Natália, ela que coordenou a frente da escuta. Esse contato, Lisete, era feito nas comunidades onde a própria população não tinha acesso à internet por meio de um mediador, né, uma liderança, uma referência daquele espaço. Então, no exemplo que nós apresentamos no vídeo, do caso da comunidade quilombola de Brasília de Minas, o que foi feito foi que um articulador local da cultura ia até essa comunidade, que não tinha nem luz em boa parte do ano, conversava, entendia quais eram as questões, escutava, voltava para a cidade, ligava para a gente por telefone, e a gente pensava essa campanha. Então, ele fotografava, fazia os registros, e na volta para a cidade, a gente fazia essa troca. Então, a gente nunca teve contato direto, por causa da pandemia, com essas pessoas do vídeo, mas por meio dessa pessoa a gente fez esse meio caminho. A mesma coisa com a barreira da língua, né? Alguns indígenas Guarani Kaiowá, por exemplo, né? Que estavam participando da campanha, não falavam português, os mais velhos. Então, havia uma liderança indígena que fazia esse meio de campo, né? Conosco aqui. Muchas gracias, Natalia. No sé si alguien más quiere preguntar. Tengo la mano de Marcio levantada, no sé si es la de ahora o es la de antes. Es la de antes, muy bien. Perfecto. Muy bien. Yo tengo una pregunta con malas intenciones, porque de la respuesta tal vez nosotros podamos literalmente copiar algunas estrategias. Digamos que me voy a poner en ese modo. Aprovechando además que está por acá Luisa Ochoa, que coordina, digamos que participa junto con Marvin Amador, dos de nuestros profesores y profesora que trabajan directamente en la sección de trabajo comunal universitario y en la comisión nuestra de acción social. Entonces, yo quiero preguntar muy brevemente en estos últimos minutos, y luego podemos también tener otras preguntas para cerrar, ya casi estamos en la hora, sobre el inicio del proyecto. Si pudieran profundizar un poquito más entre la articulación entre la universidad, las organizaciones que representan ustedes acá, digamos, ¿cómo es el puente original? ¿Cómo se crea ese primer lazo? Porque me parece que eso, hablar sobre el origen nos puede explicar mucho, ¿verdad? De lo que pudo suceder después y quizá inclusive del éxito que han tenido, ¿verdad? Entonces, quería preguntar por esos momentos originales. Rafaela. Tiene que hablar porque yo soy un esclavo de AIC. Hoje, Márcio, tem a ver com a resposta. Eu estava brincando que a AIC às vezes é um puxadinho da UFMG. A gente nasceu, né, da universidade, então esse diálogo em si a gente já está junto, né, a nossa história toda. Mas falando falando propriamente da conexão com os grupos e coletivos locais, tem uma história, né? A gente já, né, historicamente fazia essa ação que é a Agência de Comunicação Solidária,
que inclusive a gente tem as metodologias registradas, como que a gente trabalha, por exemplo, os diagnósticos de comunicação, toda essa nossa estratégia, depois a gente pode até trocar em relação a isso, mas tinha uma história, né? E a coisa se constituiu de uma provocação que a gente fez, né? A gente foi atrás dos grupos, coletivos e movimentos e perguntar como é que a pandemia chegou aí no seu território, o que é que vocês estão fazendo e o que é que a gente pode somar, né? Então, foi um trabalho a partir de levantamento, sobretudo prévio, sobretudo da IC, mas também aquela coisa de um grupo indica o outro, né? Mas, assim, a gente realmente fez uma escuta e, assim, muito singela. Por quê? Porque era premido pela pressa, pela urgência, sabendo que o bicho estava pegando, como a gente diz no Brasil, né? Então, a gente pegou e foi ouvir, né? E aí a gente intimou o Márcio, Mobiliza, né? O FMG tem que estar nisso com a gente, porque a gente precisa achar um jeito de fazer isso junto, né? E aí veio... eu aí vou falar uma coisa pessoal, né? Assim, a angústia que eu, até hoje, todos nós sentimos, né? Assim, a gente estava muito angustiado em relação à pandemia, então a possibilidade de fazer alguma coisa, ela foi muito preciosa para a gente, até na nossa relação como sujeitos com aquele momento. E eu acho que foi muito precioso para os estudantes também, que tinham tido as aulas suspensas, né? A gente tinha estudante, por exemplo, que já entrou na universidade no virtual, nem aquela ambientação, aquele convívio. Então, você ter um em comum para construir, isso é muito mobilizador e nos alenta, assim, né? Então, foi singelo de pegar o telefone e ligar para todo mundo. A partir do que a gente ia identificando, a gente ia construindo campanha, ação, né? Buscando outros atores, né? Essa campanha de enfrentamento à fome foi um promotor de justiça que me ligou e falou: olha, a fome está pegando, vamos fazer alguma coisa. Então, as coisas vão chegando pelas redes de relação e a gente optou por construir a resposta possível e ir processualmente desenvolvendo, que é uma característica muito forte da comunicação comunitária, né? Que é da onde a gente vem, né? Assim, a gente faz com o que tem, faz como dá, e, né, no caminho a gente vai... Então, foi um pouco assim, foi de uma escuta, mas que não foi tão elaborada como uma pesquisa, ela foi encorpando, né? Então, assim, não sei se as meninas complementariam, mas as coisas foram um pouco assim, e depois a gente vai tentando adensar, construir sentido, organizar, né? Aquilo que aparece de forma muito difusa vai ganhando forma, né? Assim, eu acho que o percurso é um pouco esse, assim, pegando lá. Eu queria complementar. Essa escuta, apesar de singela, eu considero que é o coração do Periferia. Manuela, porque desculpa, o Periferia... Só um segundo, porque essa palavra não vai... Se entiende, singela para os hablantes de espanhol é simple. Simples, Coisa que se hace muito simple. Pode ir, obrigada. Eu que agradeço. Então, o Periferia, ele não nasceu exatamente com esse desenho que a gente apresentou. A gente tinha ideia, mas o tempo todo, esse 1 ano de existência do Periferia, essas frentes foram sendo apuradas a partir da escuta. A escuta nos guiou. Então, o que aparecia de demanda é o que a gente começava a criar para atendê-las. Então, inicialmente, não tinha a frente de editais, né? Inicialmente, não tinha a de comunicação, de realizar campanhas para os grupos, mas à medida que na escuta essas demandas iam aparecendo, a gente ia criando novos fluxos, chamando novas pessoas, incorporando outros caminhos. Então, o desenho do Periferia, o tempo todo, ele foi se burilando, se melhorando ou se fazendo ao longo do tempo, muito ligado a essa escuta viva, que ela se mantinha, né? Se a gente conseguir alguma coisa
para atender alguma iniciativa, a gente retomava o contato, falava o que a gente conseguiu e atualizava. E aí, como que está agora? Tem uma nova demanda? E aquele problema anterior continua? Então, essa escuta frequente, constante, é o que fez o Periferia. Maravilha. Poderíamos... No sé si la gente sabe lo que es un puxadinho, Rafa. Sabe não, tampouco. No. Filial, tem a matriz, um apêndice, a gente brinca, porque a gente é muito junto, muito junto. Pero eu penso que um dia será al revés, sim? Será? La universidad será la filial de AIC. Nem tanto. Muy bien, con este humor y con este cariño y con esta reciprocidad, yo creo que podemos perfectamente cerrar nuestra sesión. Tenemos una pequeña situación técnica, a las 3 de la tarde tenemos otra sesión y digamos que usarán el mismo espacio, el mismo link y la misma sala, no tenía yo noción, pero estamos en eso, entonces de corazón agradecerles su presencia, es un placer tenerles cerquita, aunque sea de esta manera en virtualidad. Gracias por los insumos, gracias por toda la información, por compartir con nosotras y nosotros su experiencia. Seguiremos en contacto, sin duda. Mucho gusto, besos. Muito obrigada. Gracias. Muito obrigada. Um abraço. Hasta Valeu. pronto. Tchau, obrigada. Até logo. Tchau.